Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Antes tarde do que mais tarde, eu vim aqui para falar sobre o momento do Atlético de Madrid. Esse vídeo era para ter saído depois da rodada da Liga dos Campeões, mas não consegui parar para gravar o vídeo, então tô fazendo esse vídeo depois do último jogo do Atlético antes da data FIFA e assim a gente tem como analisar melhor o momento do Atlético de Madrid. Lembro que gravei um vídeo antes da última data FIFA, no qual a gente estava vivendo um momento muito esquisito de um Atlético de Madrid, que tinha começado a temporada decepcionando bastante, e agora, depois de passados esses últimos jogos, a gente pode fazer uma análise de algumas coisas que mudaram e algumas coisas que o time ainda precisa melhorar para poder competir melhor nessa temporada do que fez na temporada passada. Se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar este mini canal a crescer, deixa aquele like no vídeo, porque assim mais gente interessada no tema vai ter acesso a esse vídeo. E como sempre, os comentários de vocês por aqui. Bom, Atlético de Madrid no início dessa data FIFA de outubro, estou gravando esse vídeo dia 7 de outubro, o Atlético é quinto colocado de La Liga. Nesse momento, não estaria classificando para a Liga dos Campeões, muito pelos problemas que o Atlético de Madrid tem tido com os jogos fora de casa, que são o calcanhar de Aquiles dessa equipe. Nesse momento também, o Atlético de Madrid é o 10º colocado na Liga dos Campeões, mas lembrando que na Champions a gente só teve 2 rodadas dessa fase de Liga. O Atlético perdeu para o Liverpool no jogo fora de casa e goleou a Eintracht de Frankfurt no jogo no Metropolitano, 5 gols naquela partida. O Atlético de Madrid engatou aí 2 goleadas consecutivas, mas depois acabou decepcionando no último jogo antes da data FIFA. Um Atlético de Madrid que começou a temporada, a gente trouxe um vídeo aqui, né, falando de uma temporada com um início bastante decepcionante, porque o time trocou muitos jogadores saíram e muitos jogadores chegaram, muita gente precisando se adaptar às ideias de jogo do Diego Simeone, que são bastante específicas, principalmente em termos defensivos, e o Atlético começou a temporada com problemas com lesão. Inclusive, há uma expectativa de que Almada e Johnny Cardoso possam terminar os seus processos de recuperação nessa data FIFA. O Almada está mais próximo que o Johnny Cardoso de retornar, mas são jogadores que ainda não voltaram dos seus processos de lesão. E o Atlético, no início da temporada, nos 6 primeiros jogos, só tinha vencido uma partida. Então, era um início de temporada muito complicado para o Atlético de Madrid, que começou a ver uma luz na temporada na vitória 3-2 contra o Rayo Vallecano. Depois disso, ainda contra o Liverpool, no primeiro jogo da Champions, que é uma das piores saídas, para mim não foi a pior saída do Atlético de Madrid na Champions, mas era um dos jogos mais difíceis fora de casa. A gente viu um bom Atlético de Madrid competindo com o Liverpool, que já dava sinais de uma estranheza, que depois a gente viu se concretizar na sequência dos jogos do Liverpool, mas um Atlético acabou perdendo por 3-2 no finalzinho de jogo, senão ia arrancar o empate pelo menos lá em Anfield. Daí tem a vitória sobre o Rayo Vallecano, 3-2, e aí tem um jogo que para mim dá uma mudança de chave nesse início de temporada do Atlético de Madrid, que é a vitória sobre o Real Madrid no derby, 5-2, um Atlético de Madrid fazendo um jogo que há muito tempo a gente não via, com um Atlético com capacidade de controle, com entendimento das debilidades do rival e aproveitando isso para machucar o Real Madrid. Um Julián Álvares assumindo totalmente o protagonismo do time, e os 5-2 no derby foram o início de parecia que a chave para o Atlético de Madrid ia mudar. 5-2 o derby, depois 5-1 no Eintracht de Frankfurt, que é verdade, não é um rival muito complicado, mas um rival que começou bem a Liga dos Campeões, goleando a sua partida de estreia, veio para o Metropolitano e aí continuou sofrendo o grande momento de Julián Álvares, que continuava brilhando, e um Atlético de Madrid que fazia valer o momento dos seus velhos guerreiros, né? O Simeone, devido às lesões, precisou colocar de volta no time o Koke no meio de campo e o Antoine Griezmann como uma opção real de começar as partidas no ataque, e os velhos guerreiros do Cholo entregaram principalmente no jogo contra o Real Madrid e no jogo contra o Eintracht de Frankfurt. Mas aí veio o último fim de semana,
E o Atlético de Madrid, de novo, se complicando a si mesmo, apesar das polêmicas envolvendo a arbitragem, com o cartão vermelho recebido pela Lenglet num jogo que o Atlético de Madrid ia vencendo e que acabou tendo que fazer todo o restante do jogo, 60 minutos com um jogador a menos, sofrendo contra o Celta de Vigo, que não parava de atacar o Atlético de Madrid, mas que conseguiu sair com o empate em um jogo bem complicado que poderia ter perdido. Um Atlético de Madrid que nessa temporada tem sofrido com os próprios problemas. É um Atlético que comete erros impróprios da era Simeone, muitos erros individuais, que acabam levando o Atlético ou a terminar jogos com 10 jogadores, ou a receber gols por um erro próprio, ou cometer erros como diversos erros em cobrança de lateral, umas coisas estranhas que estão acontecendo com o Atlético de Madrid nessa temporada, que a gente não tinha se acostumado. E um Atlético que, curiosamente, no Campeonato Espanhol, em todos os jogos marcou primeiro. Se a gente for voltar atrás na era Simeone, o Atlético de Madrid, que marcava primeiro lá atrás, costumava ganhar os seus jogos, porque fazia 1-0 e se segurava e conseguia os resultados. Não é o que tem acontecido agora, o Atlético está tentando mudar suas características de jogo, está correndo mais riscos, e isso faz com que os jogos estejam muito mais abertos. Um Atlético que começou marcando o primeiro gol em todos os jogos e que mesmo assim só venceu 3 partidas em La Liga. E aí o calcanhar de Aquiles pro Atlético de Madrid, que estão sendo os jogos fora de casa. Somando Champions e La Liga, foram 5 jogos fora do Metropolitano e o Atlético ainda não venceu. São 3 empates e 2 derrotas. Um time com muita dificuldade de vencer fora do Metropolitano. Depois do jogo contra o Celta de Vigo, o Oblak até falou sobre isso, que não há uma explicação do porquê em casa o time consegue render melhor e consegue fazer valer, né, esse gol primeiro que consegue marcar, mas fora de casa tem extrema dificuldade em conseguir vencer as partidas. E isso para competir dentro de La Liga, em uma liga que, pelo menos de momento, Real Madrid e Barcelona parecem tropeçar, mas tropeçar pouco, o Atlético tá ficando para trás em questão de pontuação. Inclusive, como eu disse, vai para essa data FIFA fora do G4. O Atlético de Madrid hoje vê na sua frente o Betis, por exemplo, que conseguiu somar mais pontos. O Real Madrid é líder com 21, o Barcelona é segundo com 19, o Villarreal é o terceiro com 16, o Betis é o quarto com 15 e o Atlético de Madrid é o 15 com 13. É o quinto com 13. Então, o Atlético está a 3 pontos do Villarreal, que é o terceiro, que está fazendo um início de temporada um pouco mais confiável nesse sentido de pontuação. Então, o Atlético que vai precisar correr e vai precisar melhorar os seus jogos fora de casa. Mas se a gente comparar com o Atlético de Madrid que a gente viu no início da temporada, esse Atlético de Madrid do segundo bloco, né, depois dessa primeira data FIFA, agora a gente está na segunda, é um Atlético de Madrid que mostra evolução, mas é um Atlético ainda que sofre muito defensivamente. Vocês terem uma ideia, dentro do Campeonato Espanhol, o Atlético só conseguiu ficar um jogo sem sofrer gol. Na verdade, durante toda a temporada até agora, em apenas um jogo o Atlético não sofreu gols. Essa característica que o Atlético Simeone tinha, de que marcava e conseguia segurar o resultado, ou conseguia fazer com que a sua defesa funcionasse de uma forma tão absurda, de não receber gol, que o Atlético, uma bola parada, conseguia ou marcar o gol para ganhar o jogo, ou pelo menos ficar com 0-0 fora de casa, por exemplo, o Atlético não tem conseguido fazer isso, muito porque está mudando a sua forma de jogar, mas é um Atlético que está entregando mais ofensivamente. Foram 2 jogos consecutivos antes do empate em 1 com o Celta de Vigo, com 5 gols marcados, entrega mais ofensivamente, mas está mais vulnerável defensivamente. E aí, dependendo do rival que tem pela frente, como foi o caso do Liverpool, consegue arrancar um gol desse Atlético de Madrid. Dentro de La Liga, o Atlético é um dos times que recebe gols com menos chutes recebidos no seu gol, né? É o time que precisa de menos chutes do rival para conseguir marcar. Isso mostra a debilidade defensiva e também o momento do Jan Oblak, que está vivendo um momento estranho desde o início do ano. Esse ano de 2025 está estranho para o Oblak. É um goleiro que marcou uma geração no Atlético de Madrid, impressionante as defesas, a gente consegue lembrar de defesas históricas, aquele jogo contra o Leverkusen, que ele faz 3 defesas na sequência, é um troço absurdo. O Oblak extremamente importante para o Atlético, mas não tem sido essa garantia de o Atlético não sofrer gols, né, nessa temporada, e isso está prejudicando um pouco o time.
Simeone que vai recuperando aí os jogadores que estavam no departamento médico, talvez a volta do Baena, a mais importante até agora no momento, né? Vamos ver como é que ele vai encaixar dentro de um time que já estava conseguindo melhorar o seu jogo sem ele, mas o Baena é um cara que ofensivamente pode dar muito ao Atlético de Madrid. E vamos ver como é que vai ser com a volta do Almada, que tinha começado muito bem, depois teve uma queda como todo o time e aí acabou se lesionando. E o Johnny Cardoso, que é o volante que o Atlético vem desejando nos últimos anos, mas que vamos ver como é que vai encaixar dentro desse esquema do Simeone, que é um jogador que tem características diferentes que o Coque Barrios, que a gente meio que tem visto nesses últimos jogos aí funcionado. Alguns pontos positivos do Atlético de Madrid nesse início de temporada: o Marcos Llorente jogando de lateral, inclusive, voltou a ser convocado com a seleção espanhola. O Ranco, que talvez tenha sido a contratação que mais encaixou no sistema, no ponto que o Atlético está mais vulnerável, que é a defesa, tanto pode jogar de lateral como na zaga. O Nico Gonçalves, outra peça que encaixou, né, e que está entregando muito ofensivamente e também defensivamente ao Atlético de Madrid, com o Juliano e o Nico, tem dois punhais pelas pontas o Atlético, tanto para defender como para atacar. Como eu disse, Barrios e Coque, o Pablo Barrios, inclusive, que foi convocado com a seleção espanhola, tem dado muito ao meio de campo, principalmente nesses jogos importantes, aí no jogo contra o Real Madrid, no jogo contra o Eintracht de Frankfurt. O Simeone podendo contar com os velhos roqueiros, com o Coque e com o Griezmann em jogos importantes e eles respondendo. Inclusive o Griezmann chegou aos 200 gols com a camisa do Atlético de Madrid, é um jogador já histórico para o Atlético. E o Coque é um daqueles jogadores que eu acho que a gente não vai ver ele jogar em outro clube, ele vai jogar toda a carreira dele no Atlético de Madrid. E o Julián Álvares, que é uma nota, eu não sei muito bem como falar, mas uma nota discordante, porque é a constância desse Atlético de Madrid. E o Simeone, depois de alguns momentos complicados ali no início da temporada, entendeu que o time hoje tem que jogar para o Julián. 7 gols e 3 assistências em 10 jogos. É o cara que resolve os jogos para o Atlético de Madrid. É o cara que decide os jogos para o Atlético de Madrid. Então, tem que ser bola no Julián Álvares e não tem outro caminho. O Atlético, depois da data FIFA, tem o Osasuna em casa tá se fazendo forte, o time do Simeone, que é normal, e depois, para mim, tem a maior pedreira da Champions, que é enfrentar o Arsenal fora de casa. O Arsenal, nesse momento, é o líder da Premier League, e é um time que tem características para machucar o Atlético de Madrid, porque faz o que o Atlético historicamente fez de uma forma melhor. E tem jogadores muito bons, de muita qualidade, então vai ser pedreira. O Atlético tem Osasuna em casa, depois Arsenal fora de casa pela Champions, Betis fora de casa por La Liga, o Betis que é um time que ainda não entrou na velocidade de cruzeiro, mas que tá fazendo um grande início de temporada, o Sevilha fora de casa, depois o Union Saint-Gilloise, acho que é assim que diz, em casa pela Champions, e aí antes do próxima data FIFA, o Levante em casa. O jogo contra o Arsenal e o jogo contra o Betis, que são os dois fora de casa pro Atlético de Madrid, são chave, tanto na Liga dos Campeões como no Campeonato Espanhol. Na Champions, o Atlético, depois da vitória em casa, precisa dar uma resposta fora de casa também, que é onde vai ter os rivais mais complicados nessa Champions. Vai enfrentar o Arsenal, que é a pedreira. E o contra o Betis parece, nesse momento, um rival direto para o Atlético estar tentando subir na tabela de classificação. Então, vamos ver como é que se o Simeone consegue fazer o time sair dessa rotação estranha que ficou depois do jogo contra o Celta de Vigo e voltar para uma rotação que estava nos jogos em casa, onde o Atlético de Madrid pega uma força e consegue melhorar. Mas depois de um início de temporada decepcionante, o Simeone está encontrando caminhos para fazer esse Atlético competir na temporada, e o caminho é, sem dúvida, o mais rápido deles através do argentino Julián Álvares. Se vocês chegaram até aqui no vídeo e não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e, claro, volto com mais vídeos para vocês essa semana.